Nós falamos hoje cedo a respeito de diálogo, oramos, buscamos o Senhor, falamos a respeito de amor e respeito, e agora é a palavra que para mim é a mais... Ô Ioca, acho que esse negócio é alguma coisa contra mim, não é possível. É comigo o problema dele. Oi? Ô glória. Agora nós vamos meditar um pouco, amados, sobre essa parte tão linda do casamento, que é a intimidade. Amém? Quantos valorizam aqui essa área, queridos irmãos e irmãs? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. É só um pouco difícil para mim falar desse assunto, que está minha mãe e minha sogra aqui. Não é fácil, o Senhor não me falou que essas coisas aconteceriam. Mas, missão dada, missão cumprida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é uma palavra de instrução, simples, prática. Creio que apesar de simples, ela não é de maneira nenhuma simplista, porque eu quero abordar esse assunto de uma ótica redentiva, analisando teologicamente a situação. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero trazer um recado, e a gente faz isso com muito cuidado. Eu comentei isso com o Dani, e antes também, não sei se com a Rebeca eu falei. Mas esse assunto, ele pode ser que alguns casais tenham dificuldades sérias no sentido do que nós vamos falar dele num sentido espiritual, num sentido bíblico. Mas pode ser que a gente é corpo, pode ser não, nós somos corpo, alma e espírito. Então, caso algum casal, caso haja alguma necessidade, ali do casal procurar alguma ajuda, eu dei uma pesquisada aqui, e são inúmeras as possibilidades e às vezes até doenças que atrapalham essa relação do casal, tá? E é importante nós olharmos para esse assunto com zelo e nós não termos tabu em relação a procurarmos ajuda, amém, amados? Eu falo, e inclusive isso é algo que acontece muito, existe um tabu, que já está sendo quebrado, que é o tabu de às vezes as pessoas procurarem ajuda médica para questões emocionais, procurarem um psicólogo, procurarem um psiquiatra, tem quebrado. Agora, o tabu de procurar ajuda para a parte sexual, eu acredito que ele é ainda maior do que esse tabu da parte psicológica. Então eu vou citar algumas doenças aqui, algumas patologias aqui, por exemplo, como disfunção erétil, ejaculação precoce ou retardada, baixa libido sexual ou hipoatividade sexual, dispareunia, que é dor durante a relação, endometriose pode gerar isso também, ressecamento, às vezes ocorre por questões hormonais, transtornos de saúde mental, depressão, ansiedade, estresse, traumas vividos na infância ou adolescência, abusos sofridos, doenças cardiovasculares e hipertensão, diabetes, uso de medicamentos, andropausa, menopausa, obesidade, problemas hormonais. Amados, todas essas patologias podem afetar a qualidade de vida sexual de um casal. E nós queremos aqui, com muito zelo, com muita empatia, se caso houver necessidade, encorajar os irmãos, não deixe de procurar ajuda médica se necessário. Amém? Não deixe de desfrutar essa área que o Senhor criou para nós. Vamos lá? Os irmãos estão preparados? Glória a Deus. Gênesis 2, 25. Agora é a bênção, irmão. Aliás, agora é a palavra,
Gênesis 2:25 diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amados, algo que nós já falamos algumas vezes, e eu vou falar algumas vezes nessa noite. O grande arquiteto da relação sexual é o nosso Senhor, amém? Quem pensou sexo, quem imaginou o sexo, quem criou o homem preparado para isso e a mulher preparada para isso, foi o nosso Senhor. E esse assunto, né, eu comentei aqui, às vezes dá vergonha, né, da minha mãe está aqui, da minha sogra está aqui, mas é interessante que antes da queda, não era um assunto que envolvia vergonha, não era um assunto que envolvia algum tipo de constrangimento, não era um assunto que gerava muitas vezes tanto burburinho, né? Era algo extremamente natural. Em Gênesis 1:28, você pode voltar lá, nós vamos ler que a primeira ordem, a primeira instrução para o homem, para o casal, fala em relação a sexo, a relação íntima. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amados, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que o nosso Criador nos deu esse presente, que eu vou chamar aqui de relação íntima às vezes eu vou falar sexo, às vezes eu vou falar relação sexual, né? Eu quero tomar bastante cuidado aqui com as minhas palavras, eu não quero constranger ninguém, eu quero somente falar desse assunto de maneira bíblica, respeitosa, que possa nos trazer um pouco também, né, de leveza, de paz. Mas Deus criou o homem e a mulher, o ápice de sua criação foi o casal, e Deus criou para eles todo um sistema preparado e que se completa para desfrutarem a relação sexual e verem nessa relação algo como muito bom. Eu fiz uma pesquisa aqui, tanto na parte neurofisiológica quanto na parte física, e é interessante que na relação íntima, tanto no contexto do pré, quanto no contexto do enquanto e como no contexto do pós, há uma sinergia completa entre sistemas fisiológicos e neuroquímicos que explicam o prazer e a sensação de bem-estar. Ou seja, assim como um homem, quando está em apuros, ou uma mulher, quando está em apuros, o corpo dela libera adrenalina, libera ali hormônios e neurotransmissores para ela fugir, para ela correr, ou para ela encarar, ou para ele encarar. Quando o casal está junto, amados, existe uma bênção de Deus que está preparando os corpos para que eles possam praticar esse relacionamento, né? Há primeiro uma questão de relaxamento, né? Eu anotei aqui os neurotransmissores, por exemplo, há ali a dopamina relacionada à motivação, desejo e recompensa, a ocitocina liberado principalmente no orgasmo e de contato físico, isso fortalece o vínculo emocional e sensação de confiança, serotonina, endorfinas, que é um analgésico natural. Então quem anda com muita dor aí, tá? Uma dica, namorem bastante, libera endorfina, né? Reduz a dor, induzem prazer e sensação de euforia, adrenalina, noradrenalina, só coisa boa, irmãos, e de graça. Sara a dor de cabeça, prolactina é aquele neurotransmissor que induz ao sono, por isso que alguns hibernam após o relacionamento ali, né, após o orgasmo. É algo que é liberado no nosso corpo
uma saciedade e relaxamento, testosterona e estrogênio, moduladores de libido, desejo sexual e intensidade na resposta fisiológica. Amados, ocorrem centenas de processos químicos dentro de nós, um atrás do outro, como numa cascata, de maneira cronometrada, de maneira organizada. Eu, quando olho para isso, eu chego à conclusão que o nosso Deus, Ele usou a sua criatividade para imaginar a relação íntima do casal. Amém? Deus usou a sua criatividade. O que há de problema no sexo, ele vem depois da queda do homem. Por quê? Qual é o projeto original de Deus, pensando a relação íntima? Primeiro, o sexo foi criado e pensado por Deus. O sexo não é algo que vem depois da queda, como um castigo, mas é algo que é dado antes ao homem. Gênesis 1, 27 e 28, nós já lemos. Deus os abençoou, Ele diz: sejam fecundos, multiplicai-vos, encham a terra. O sexo envolve bênção, muito prazer e unidade. Provérbios 5, 18 e 19 diz: seja bendito o teu manancial, é bênção. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. A intimidade é um lugar de alegria. Esses dias eu estava lendo Gênesis, quando diz ali que Isaac, estava com Rebeca em Gerar. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac. É interessante que em algumas traduções tem acariciando sua mulher, em outras traduções tem se divertindo com a sua mulher. Por que que essa tradução ora vai para a carícia e ora vai para a diversão? Porque é praticamente ali a mesma realidade. O casal se diverte, o casal ali tem aquele momento de carícias, de carinhos. Uma outra passagem que me chama a atenção, amados, não sei se vocês já se perceberam disso, mas abram comigo em Gênesis 18, 12, quando Sara recebe aquela palavra de Deus, que ela teria um filho de Abraão. Os irmãos sabem que para se ter um filho, é necessário a relação íntima. O que me chama a atenção em Sara, qual é a lembrança que vem para Sara, quando ela se lembra, quando ela se relacionava com Abraão, porque ali eles já eram bem velhos e não se relacionavam mais sexualmente. Olha o que Sara fala: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, voltarei ainda a ter, o que está escrito aí? Prazer. Eu não tinha percebido isso, mas Abraão era um homem bom no que fazia, amados, vigoroso. Já admirava Abraão, passei a admirar ele ainda mais, porque quando a sua esposa se lembra, quando eles namoravam, ela fala: eu tinha prazer. Ela não lembra aquilo como algo ruim, ela não se lembra daquilo como algo obrigatório, ela não se lembra daquilo como algo ali somente voltado a uma procriação, somente voltado à multiplicação, mas Sara se lembra da relação sexual como um lugar de prazer. E essa é a vontade do Senhor. Esse é o plano do Senhor original, uma relação onde o marido proporciona à esposa prazer e onde a esposa proporciona ao marido prazer. Qual é o problema da queda e a deturpação do sexo? Nós vemos aí alguns pecados relacionados ao sexo que ocorreram após a entrada do pecado no homem: poligamia,
prostituição, violência, abusos, adultério, hedonismo. O que é o hedonismo? É o viver pelo prazer, é o viver pelo prazer próprio, e também a idolatria. Alguns versículos para trazerem clareza para nós. Por exemplo, em Gênesis 4:19, logo após a queda, já surge o primeiro relato de poligamia. O que o Senhor diz para Adão e Eva quando fala ali sobre o relacionamento sexual dos dois? Ele diz: deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deus nunca disse suas mulheres. Nunca foi algo da parte de Deus o fato do homem ter para si mais mulheres. O fato de hoje, infelizmente, nós vemos essa prática retomando a sociedade, que é a prática que eles chamam de, não sei se o nome é pejorativo, amados, mas chama trisal ou algo nesse sentido, que é um homem com mais de uma mulher. Isso é algo que não foi ali ensinado ou direcionado pelo Senhor. É algo que já surge do desejo do homem em querer se servir do sexo. O que nós vamos começar a ver, amados, com a queda? Nós vamos começar a ver... Onde que eu coloco o laser aqui, ó? Aqui? Nós vamos começar a ver, amados, egoísmo. Os irmãos percebem? Egoísmo. Um homem com 10 mulheres, um homem com 20 mulheres. Tinha Salomão, que acho que era quase 1000 mulheres. Eu imagino um homem viciado em se auto-saciar e 1000 mulheres, coitadas, abandonadas sexualmente falando. Isso é egoísmo. Adultério. Davi já tinha mulher, mas Davi vai atrás ali de Batseba, que já tinha marido, e se deita com ela. O que é isso? É Davi buscando a autossaciedade que ele já tinha. Quando o profeta Natã vai exortar Davi, ele traz essa realidade: você já tinha o que você quis. Outra situação, eu coloquei em um versículo só, hedonismo. Hedonismo é o viver pelo prazer. Prostituição é o sexo voltado ali ao pecado, né? Não é no casamento seria adultério. Idolatria, nesse versículo de Números nós temos as 3 realidades. Habitando Israel em Sitim, começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O que era o sexo voltado para a idolatria? Era o homem tentando usar a relação sexual para conseguir favores dos seus deuses criados. Violência sexual, 2 Samuel 13:14. Porém, aqui fala de Amnon e Tamar, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Amados, todos estes pecados, todos eles, vão tirar uma direção, que era a direção de Deus, para o casamento, para o benefício do casal, e vai apontar em uma outra direção, o uso da relação íntima para um benefício próprio. O homem quer se satisfazer, ou a mulher quer se satisfazer. Interessante que a deturpação de Satanás não foi extinguir a relação íntima, mas direcionada para algo egoísta. E isso Satanás não faz simplesmente com a relação
sexual. Satanás faz com todas as coisas criadas pelo Senhor. O diabo não extinguiu o sexo, mas o deturpou para o benefício próprio do homem. Quando eu coloco o homem aqui, é o ser humano, tá, amados? Hedonismo egoísta, assim como fez com o trabalho, os relacionamentos e com a adoração. Abra em Efésios 4, 28, nós vamos ver ali a redenção que Deus dá ao trabalho do homem, quando este, através do seu trabalho, começa a juntar muitas riquezas. Porque para o diabo o trabalho era como aquele homem que ajunta tudo o que tinha nos seus celeiros, e aí ele vai construir mais celeiros para ter mais dinheiro, e aí o Senhor diz para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. Mas em Efésios 4, 28 fala sobre a redenção do trabalho. Diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, o que aconteceu com a relação íntima também aconteceu com o trabalho. O que aconteceu com a relação íntima também aconteceu com os relacionamentos. O que aconteceu com a relação íntima também aconteceu com a adoração. Romanos 1, 25, abra lá, um pouco para trás, fala sobre essa idolatria e sobre os ídolos que o homem criou para si. Diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre. Amados, o diabo acabou com a adoração? Não. O diabo deturpou a adoração. A adoração que era somente ao Senhor, somente a Ele, a adoração que era um culto para fora de si, a adoração que era amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e nosso entendimento, passou a ser uma adoração egoísta. Os homens criaram para si ídolos segundo as suas concupiscências. O diabo não acabou com o trabalho, mas o diabo quer ensinar para o homem que a sua vida é só o trabalho, que ele vive para trabalhar, e se ele junta 1 milhão, daqui a pouco ele tem que juntar 2, se ele junta 2, daqui a pouco ele tem que juntar 10, e se ele junta 10, daqui a pouco ele tem que juntar 100. Esses dias eu ouvi uma matéria de um terapeuta que atendia os milionários lá dos Estados Unidos, e amados, ele chega à conclusão daquilo que a palavra já nos falou: quem ama o dinheiro dele não se saciará. As pessoas estão com 50 milhões de dólares na conta, estão preocupados em ter 60, em ter 100, não tem fundo, não tem fim. E o que acontece também com a relação íntima, amados? O diabo não vem acabar ou erradicar a relação íntima, ele vem deturpar a criação que o Senhor fez. Ele vem ali trazer um desvio naquilo que o Senhor determinou para a relação sexual. Amém? Os irmãos estão compreendendo o problema? Os irmãos estão compreendendo a problemática? Mas nós temos um caminho de retorno. Qual é o caminho de retorno? O caminho de retorno é nós trazermos o sexo de volta ao seu lugar, que é o casamento. Deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Serão os dois uma só carne. O sexo é para o casamento. O casamento ele é heterossexual, deixará o homem e se unirá com sua mulher. Ele é monogâmico, porque se unirá com sua mulher e não com suas mulheres.
e ele é indissolúvel, porque serão os dois uma só carne. Quando nós trazemos a relação íntima para este lugar, nós estamos trazendo o redimir daquilo que o Senhor pensou desde o começo. Segundo ponto, não só o lugar, mas também o objetivo da relação íntima. O objetivo da relação íntima é quando um discípulo de Jesus está extremamente desejoso e preocupado em proporcionar à sua esposa, que também é uma discípula de Jesus, um momento íntimo de extrema qualidade e satisfação para ela. Amém? Para o próximo, para fora de mim. Logicamente que o homem também e a mulher também, eles se servem de algo que Deus pensou, mas eu quero ministrar aqui nessa noite, amados, sobre esses dois versículos aplicados à relação do casal. E o que diz ali Paulo em 1 Coríntios 7, 33, vamos abrir lá, aqui está só o final dos versículos. 1 Coríntios 7, 33, ele diz: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao seu marido. Amados, biblicamente falando, abordando esse assunto da redenção da relação sexual, o Senhor nos chama a nós agradarmos um ao outro, e logicamente que esse versículo ele não vai se aplicar somente à relação íntima, mas nós não podemos dizer que ele não se aplica à relação íntima, ele também se aplica. Mateus 7,12, Jesus vai falar o que resume a lei e os profetas: tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, ou que os outros vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Amados, onde ocorre a redenção da relação íntima? Quando nós jogamos fora o nosso egoísmo, quando nós jogamos fora o nosso auto-interesse de sermos beneficiados, e quando nós entendemos que ali nós somos não somente abençoados na relação, mas também abençoadores. Amém? Amém, maridos? Amém, esposas? Então, a redenção da relação sexual se dá quando ela volta ao seu lugar inicial, um casamento. E a sua finalidade, que é servir a Deus e ao outro, e a sua finalidade, que é servir a Deus e ao outro. Isso é sexo santo para a glória de Deus. Amém? Isso é sexo santo. Isso é bênção. Isso é algo que nós devemos buscar. Isso é algo que todo casal deve caminhar em direção. Deus colocou no homem diversos ali terminações nervosas que foram pensadas por Deus para que o homem pudesse desfrutar prazer íntimo. E Deus colocou na mulher, e me parece aí, os estudiosos, que Deus colocou mais na mulher do que no homem, terminações nervosas, feitas para a relação sexual íntima, amados. Olha que maravilha, que Deus tremendo que nós temos. E hoje pela manhã nós falamos sobre o diálogo, amém? Quantos estão dialogando melhor aqui nos casamentos? Quantos alinharam as estações aí? Melhorou um pouco? Melhorou, né, amados? Espírito Santo é demais. Juntando um assunto no outro, e eu queria que vocês se preparassem agora para o que está por vir.
Ô Daniel, se acontecer alguma coisa, você continua aí. Se bem que eu compartilhei com a Rebeca, ela achou legal. O Ioca também, né, Ioca? Ele achou legal? Fala que sim, é legal, né? Super legal. Aproveitando o ensejo e o diálogo, amados, se nós temos dificuldade em dialogar sobre outros assuntos, vamos falar sério, é muito comum que os casais tenham dificuldade em dialogar sobre a sua vida íntima. O que nós vemos em Cantares? Que o marido e a esposa conversam sobre sua intimidade. Palavras de afirmação, elogios, são cura um para o outro. Salomão elogiava a sunamita. Tem uma hora que ele vira para ela e fala assim: olha, você é como as éguas, como é que é? As éguas de Faraó. Aí você fala: meu Deus, o que esse cara está falando para a esposa dele? Mas, queridos, égua naquela época era o veículo de locomoção, ok? O que Salomão está falando para a sunamita? Você é uma Ferrari, meu amor. Você é uma Lamborghini. Você é uma máquina. Ele está elogiando a sua esposa, amém? Salomão é sábio, amados. Salomão tinha sabedoria. Os maridos devem elogiar as suas esposas. As esposas devem elogiar os seus maridos. Né? Logicamente que trazendo para o contexto nosso, não vai chamar o teu marido de cavalo, que não vai ser legal. Nem de burro, chama ele de Ferrari, leão. Vou dar uma dica, depois vocês vão entender. Chama ele de panda gigante. Calma, calma que vocês vão chegar lá. Panda gigante. Eu não sabia disso, mas eu descobri. Amados, nós podemos e devemos conversar sobre o que nós gostamos e o que nós não gostamos. Existem inúmeras variáveis em relação à vida íntima, duração do tempo, pouco, muito, muito pouco, lugar ou lugares, iluminação. Notem aqui que eu só coloquei meia luz e claro, amém? Nós somos da luz, não somos das trevas, né? Então, iluminação, clima, cheiros e odores, velas aromáticas e autocuidado, sons, música de fundo, amados, é uma bênção de Deus. Aliás, vou lembrar aqui, a Rebeca preparou para os casais, no quarto tem uma playlist, no QR Code, num cartãozinho. Eu de vocês não deixaria passar essa. Eu só falei um detalhe para ela, ela colocou 14 músicas. Ninguém vai ouvir as 14. Para falar a verdade. Não. No máximo na quarta, quinta música, vamos lá, não vem não. 14 músicas. Fale por você. Oh. Vamos lá. Sons, posições, velocidade, intensidade, constância, amados. Adivinhação, os irmãos sabiam que adivinhação na Bíblia é pecado? Sabiam? É pecado. Então assim, conselho aqui aos homens e às mulheres, para com essa conversinha de que se ele me ama ou se ela me ama, ele vai descobrir o que me agrada. Ele não vai. Vou falar por parte dos homens. Não vai. Homem é burro, não, assim, não pode chamar de burro, né? Assim, meio travado nessa área. É nécio. O homem é nécio, é tolo. Então assim, não há necessidade dele descobrir, adivinhar.
nós podemos falar, amém, irmãos e irmãs? Amém? Podemos falar, podemos conversar sobre. O casal pode ler o livro de Cantares junto. Olha que bênção. Na linguagem de hoje, podem ler o livro de Cantares. O casal pode falar um para o outro, pode ver um ao outro, pode admirar um ao outro. Tudo que Deus criou é bom e admirável. Abre comigo em Cantares 4:7, sabedoria de Salomão. Quatro, 7. Olha o que ele diz para sua esposa: tu és toda formosa. Fala para tua esposa agora: você é toda linda. Minha esposa linda, querida minha, em ti não há defeito ou mancha. Glória a Deus. Calma, agora volta para cá. Irmãos, por que que Salomão sabia que a sunamita não tinha mancha? Ele olhava. Homens são muito visuais. E agora, vocês estão preparados para o que vem? Lembra que eu falei hoje cedo que os casais às vezes são diferentes. Às vezes são parecidos em algumas coisas, às vezes não são tanto. Às vezes têm gostos diferentes. E qual que é o objetivo nosso aqui, como casais, para a glória de Deus? O objetivo nosso, maridos, é agradar a... Vamos lá, maridos, vamos ler esse versículo junto? Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Maridos, qual deve ser a tua preocupação, a nossa preocupação? Na relação íntima, suprir a esposa. Então, se você for muito diferente dela em alguma coisa, começa a pensar: opa, vou ter que mudar alguma coisa aqui para suprir ela. E esposas, vou pedir para as esposas lerem aqui. Há que se... Glória a Deus, glória a Deus. Então, se você é diferente do marido em alguma coisa, se preocupe em como agradar o marido. Falamos sobre as variáveis. E nós vamos agora, apertem os cintos, andar por elas. Amém? Posso falar, Moisés? Posso falar? Atenção, valendo. Carinhos preliminares. É a primeira vez na vida que eu vou indicar o Rubinho no lugar do Ayrton Senna. Amém, amados? Carinhos preliminares. Ô, glória. Provérbios 5, 18 e 19. Calma que tem coisa aí, gente. Calma. Se prepara, se prepara. Provérbios 15, 18 a 19. Eu achei uma foto na internet, quase que eu coloquei ela, que ela estava meio feia. Estava o Senna e o Rubinho comendo lanche, não sei se vocês já viram já. O Senna estava na metade do lanche, o Rubinho não tinha nem aberto o lanche dele ainda. Seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Amados, grifa na tua Bíblia aí a palavra carícias. Relação íntima não é apenas penetração. Relação íntima tem beijo, tem abraço, tem carinho, tem carícias, amém? E é muito importante, casais, tá? Que haja aqui os carinhos preliminares. Por quê? Porque isso prepara o corpo do homem
e o corpo da mulher para a relação. Tá? O homem, geralmente, a coisa é mais rápida. É papum. A mulher demora um pouco mais. Então, assim, vai devagar, né? Aproveite o momento. Não tem problema, não tem tempo ali para você ter que ir tão rápido assim. Sirva a tua esposa nessa parte. Amém? Entendemos, carinhos preliminares, o que é? É uma bênção. Glória a Deus. Próximo. Tempo de duração. Olha o panda. Olha o panda gigante. Não, 2 horas é demais. Liga pro SAMU, não. Eu nem recomendo, sabe, 2 horas. A não sei que o pessoal acabou de casar aí, mas mesmo assim, em 2 horas... É mentiroso, hein? É mentira, é mentira. Não vem não, é mentira, é mentira. Irmãos, ó, vamos lá. É folclore, isso é folclore. O casal busca o prazer do outro. Então o casal precisa dialogar. Se está faltando tempo de trabalho, fala com o marido, fala com a esposa. Se está muito rápido, fala. Se está demorando muito, se você casou com um panda gigante também, fala, meu filho, 2 horas ninguém aguenta, é demais. Então assim, não. Se for coelhinho também procure ajuda médica, tá? Ó, um detalhe que eu quero falar sobre esse assunto. Nossa, todo mundo ficou quieto agora, hein? É lógico que eu estou vermelho. Minha mãe ali, minha sogra ali. Meu cunhado aqui. Outro ali. Meu irmão aqui, minha cunhada aqui. É isso aí, Luciano, é benção. Falar um pouco sobre a chamada rapidinha. Já viram falar da rapidinha, irmãos? Qual que é a opinião sobre isso? Conhecem? Olha, o que é essa relação rápida? É quando o casal às vezes está muito agoniado com os afazeres e a coisa é livramento de Deus para o momento, amém? Então, assim, é bênção, mas não pode ser o comum do casal, amém, casal? Então, nada contra a rapidinha, mas não pode ser sempre ali, né? O coelhinho não pode ser sempre a rapidinha, beleza? Tempo de duração, próximo agora que nós vamos aqui. Vamos lá. É uma bênção, né? Não, com certeza. Oi, espera aí, o Daniel tem uma palavra para nós aqui. Chama ele aqui, chama aqui. A palavra do Senhor. Espera aí. Todo dia deu uma forçada, né? Ah. Ó, Daniel falou que isso abençoa todo o dia. Ah, bom. Opa. Cientificamente. Com quem? Remédio. De manhã. Verdade. É o do estresse. É verdade. Fale mais sobre isso. Uma dica.
Abaixa o estresse. Olha só, irmãos. E ainda. Glória a Deus. Para o homem é mais. É verdade. Do estresse. Glória a Deus. Quando você olha um homem, glória a Deus. Amém. Versículo bíblico. Você está melhor que eu aqui. Frequência. Olha lá a explicação. Manda o pano embora, gente, não dá certo. Panda gigante não dá certo. Ó, 1 Coríntios 7:5. Vamos lá. 1 Coríntios 7:5. Quando você vê um homem andando cedo assim para a rua, feliz da vida, você já sabe o que aconteceu. O estresse dele já foi embora. Sem cortisol nenhum. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amados, incontinência sexual abre uma brecha no casamento para problemas, tá? Então, homens e mulheres, dialoguem a quantidade de vezes que vocês gostariam de ter esse momento na semana, tá? Se o casal é novo, se ele está numa idade boa, eu acredito ali que pelo menos umas 2 vezes por semana ou mais, mas isso é algo que o casal precisa conversar, e não só conversar, porque não pode ficar só na conversa, mas também praticar. Amém? Estão preparados? Glória a Deus, lá vem. Posições. Esse aí exagerou, esse aí exagerou. Amados, ó, vamos lá. O sexo é santo, amém? No casamento. Nós devemos suprir um ao outro, amém? Nesse sentido, amados, não existe posição mais ou menos santa. Então, dialoguem, se conheçam, conversem, né? E, logicamente, tomem um pouco de cuidado com a elasticidade, porque, né, vai que trava alguma coisa ali. Então, respeite os limites. Glória a Deus. Estão preparados? Velocidade e intensidade. Isso aqui é uma betoneira de asfalto, aquele que... Entendeu? E ali é um cara passando um paninho no carro, devagarzinho. Irmãos... Ainda bem que o Daniel continua amanhã, viu, Daniel? Eu vou acabar essa palavra e sair correndo ali, ó. 1 Pedro 3,7: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil,
Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompa as vossas orações. Então, casais, dialoguem sobre isso, né? Muito rápido, muito devagar, muito forte, muito fraco, enfim, diálogo entre o casal e ali eles se ajustam para o que fica melhor para os dois, amém? Iluminação e decoração, meia luz ou haja luz, amém, irmãos? Brinquei sobre fazer no escuro, mas não tem problema também não, viu, irmãos? É só brincadeira, mas também no casal pode ser, né, que a esposa goste de algo ali mais romântico, né, às vezes fazer a luz de vela, só toma cuidado para não pôr fogo no quarto, tá? E às vezes o marido é esse cara tarado aí com essa lupa, que quer ver todas as coisas, então a esposa busca em agradar o marido em agradar a esposa, e glória a Deus por isso. Tá quase. Calma, calma. Próximo tópico, preparados, irmãos? Sons, odores e higiene. Falamos aqui do sonzinho ali, do saxofone, da playlist, tá? Temos aqui o perfume, velas aromáticas, o desmatador também, né? Então, caso haja aí um desejo do marido com a esposa ou da esposa com o marido, tá? Hoje em dia tem até algo específico nesse sentido, então é algo também particular do casal. Mas o que nós queremos falar, queridos? Cuidemos dos odores e da higiene, tá? Ninguém merece ali, né? Então, antitranspirante é bom passar, escovar os dentes é bom escovar, tá? E assim, é bom você conversar com a tua esposa e a esposa conversar com o marido para ver o que agrada a cada um, tá bom? Não tem aqui versículo bíblico que diz para ir para lá ou para cá. A instrução é que o casal se entendam. Amém? E eu acho que é o último aqui, porém é o melhor. Apetrechos e afins. Mas oi! Bem bolado, hein? Fala, Lombardi. Apetrechos e afins. Nosso conselho é: usem com moderação, cuidado com as fantasias, cuidado com os pensamentos, mas é uma bênção. Acho que a Leonice vem de lingerie, né, para as irmãs. É isso aí? É? Estou até fazendo propaganda da irmã que vem de lingerie. Então, assim, eu acho que a cueca do elefantinho não vai ser legal, porque vocês vão começar a rir e a coisa vai mudar de figura, né? Vamos combinar. Mas, irmãos, né, essa é uma palavra essa é uma palavra para os irmãos, tá? Usarem também ali, eu sei que o que importa não é o embrulho, né? É o conteúdo, mas também o casal pode se usar dessas bênçãos que Deus criou. Glória a Deus. Então é isso, a restauração do relacionamento sexual é quando ele volta para a realidade do casamento e quando ele volta para fora de si, buscando servir ao outro. Vira para o teu marido, para a tua esposa, aí o casal fala assim: hoje você vai ser servido, meu amor. Ô, glória! Hoje você vai ser servido. Você vai ser bem servido. Oi? Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus, hein? Que palavra abençoada, hein?